Até que ponto uma mulher pode suportar um homem? Ou até que ponto uma mulher deve suportar um homem? Em meio a tanta imprudência. Passei 18 anos casada. E tudo o que eu podia fazer por esse casamento eu fiz. Acho que fiz até mais. Então não posso aceitar nenhuma condenação da sociedade, mesmo diante de tantos olhares. E já era mulher de Deus quando me casei. Ele também era da igreja. E eu sempre, desde que aceitei Jesus, eu já fui logo trabalhar na obra. Era muito escassa no momento, precisava de pessoas. Trabalhei como professora da classinha de criança, trabalhei como professora da classe de adolescente e chegou um momento que eu tive que ir para a classe dos adultos. Foi o mais difícil, mas nem tanto, porque já tinha experiência nas outras. É porque faltava pessoas qualificadas e faltava pastor na igreja. Havia conflitos entre a igreja, uma congregação simples, mas subordinada à outra. E os irmãos da direção sempre entravam em conflitos. E eu ali, apenas como uma menina, tive que assumir aquela direção. E assim fiquei por algum tempo, onde apenas um pastor vinha de mês em mês, o pastor líder da região, fazer os trabalhos. E além disso, eu ainda ia para os trabalhos na semana, mais uma classe de criança, na qual eu trabalhava sozinha, em um bairro, e outra que eu ajudava uma irmã. Investimos muito nas crianças e nos adolescentes, apesar de conservar os adultos, que não é fácil mudar a cabeça e nem os pensamentos de um adulto. Enfim, essa igreja, ela continua assim, sem muito crescer, porque por trás dela existe uma hierarquia das liturgias. Enfim, não investe muito nas pessoas, talvez invista em uma e não nas outras. E continua da mesma forma, sem muito andamento. Eu, porém, tive que ir embora. Chegou a hora do casamento. Casamento com alguém da mesma congregação. Não foi num momento muito aceito pela igreja, não. Mas era hora de Deus me tirar dali. E fui embora para Brasília. No início a vida não foi uma vida simples, mas logo eu comecei a trabalhar, ele e eu trabalhando, sem nunca deixar de frequentar a igreja. Junto com o casal de sogros, eu sempre estava na obra de Deus. O marido não. Então logo casou, deixou de frequentar a igreja. Tinha um violão, e ele dizia que nunca ia largar o violão. Até que um dia ele jogou o violão fora. Eu disse assim, poxa, você disse que nunca ia largar esse violão. Ele disse assim, eu compro outro. Eu pensei, é lógico que vai também me jogar fora, porque disse que não quer jogar o violão. E fez aula de música, comprou uma guitarra, mas a guitarra não saiu debaixo da cama do pai dele. Enterrou o sonho, abandonou o sonho. E o tempo foi passando. Nasceu o primeiro filho, nasceu criado na igreja.
E também aí chega o tempo de mudar daquela congregação. O menino começou a caminhar. E naquela congregação, naquela igreja, o piso era de escadinha. O menino não podia ficar andando. E muitas vezes eu era reprimida por as irmãs dirigentes que diziam que eu tinha que segurar a criança. Tinha o berçário muito lindo atrás, mas também o menino não queria ficar, chorava. E o menino tinha problema de saúde, problema respiratório, não podia deixar chorar. Até que um dia passa alguém na minha casa convidando para ir em outra igreja. Eu resolvi ir. Fui, onde meu filho podia ter liberdade para caminhar. Subi até no altar, pegava até na perna do pastor. Fui muito bem recebida e aceita ali. Era longe, mas ali eu continuei congregando, indo aos cultos nos horários da tarde, sozinha com o menino. O marido logo desviou, largou de uma vez por toda a igreja. Dedicava a vida ao trabalho e o resto às saideiras com os amigos. Aos 3 anos de casamento, eu descubro a primeira traição, que não estava muito longe, tinha sido na porta de casa com a vizinha da frente. Na realidade, isso foi horrível. Aquela criatura vivia dentro da casa dos meus sogros. E eu passei a lutar com aquilo. E você tem que fazer o que você pensa no momento. Expulsa o inimigo da sua casa ou você sai. Enfim, como mulher que sempre trabalhou, mãe de filho, meu filho na creche, eu trabalhando e ainda me dedicando a buscar a Deus, procurei encontrar uma prova que a criatura traía. Até um dia, um feriado, a criatura sempre gostava de andar limpinho. O trabalho dele era um trabalho que sujava muito, mas também quando saía limpinho. Saiu com uma camisa branquinha, arrumadinho, voltou, estava todo sujo. Eu pensei, essa criatura aprontou. Tirou a roupa, jogou no tanque quando eu estava lavando. Eu fui vistoriar para ver o que tinha dentro. Achei um anel. Eu disse, encontrei uma prova. Nada contei para ninguém, deixei guardado. Passou alguns dias, passei a observar a criatura. Perguntei para uma das vizinhas se conhecia aquele anel. Uma das meninas disse, é da minha irmã. Eu disse, é certo, estou com a prova. E eu disse, vou esperar conseguir mais outra. Passou algum tempo. Eu via muitas risadinhas do meu marido com os amigos e os primos. No entardecer, no quintal. Então à noite, quando ele dormiu, eu disse, vou procurar as provas. Até que um dia encontrei uma carta não, um jornal da criatura para ele. Peguei, guardei, quase morri de dor naquele momento. Tive até problemas de saúde depois, que eu tive que ir no hospital, porque a dor foi muito grande. Que uma coisa é você explodir até bater nele, que a dor seria menos. Mas eu guardei. Enfim, tratei o problema de saúde, que demorou por algum tempo. Levei aquela carta para o meu pastor. Ele leu. Ele leu e disse assim, aqui não foi a senhora que escreveu, não, para o seu marido? Eu disse, não. Ele está amarrado. O pastor pegou aquela carta e rasgou e disse, eu vou queimar. E embora orar. Tudo bem. Nesse tempo eu trabalhava em uma padaria tirando folga de uma menina. Mas tive que parar o trabalho também. E fui lutar para arrumar outro trabalho. Arrumei um trabalho de babá, onde eu tinha que passar o dia cuidando de 2 crianças e deixar o meu na creche. A gente estava com uma vida financeira estabilizada, no qual ele trabalhava e eu trabalhava. Ele ganhando 2 salários, eu 2 salários. Mas, por causa da imprudência dele e da brecha que ele deu para o inimigo entrou. Tocou na saúde dele. Ele começou a ficar doente.
e não dá mais paz pra gente. Todos os dias ao entardecer, ele se arrumava bem arrumado e ia pro hospital. Depois os irmãos dele iam atrás. Ou até eu e uma irmã ia atrás de longe caminhando para ver onde a criatura ia. Enfim, chegou o tempo que ninguém suportava mais ele, ninguém queria mais nem saber de ir atrás dele. Um dia ele foi sozinho, porque todo mundo já estava cansado da imprudência dele. Aí ninguém foi atrás, a gente pensou, morreu. E o meu pequenininho, meu filho, né, que na época estava com quase 3 anos, sempre que via ele se arrumando para sair, ele dizia assim, vó, o meu pai já está se arrumando ali, já vai pro hospital. Tranca os portão, vó. Trancava os portão, mas não adiantava, ele saltava. Enfim. E enquanto isso eu ajoelhava e orava. E meu pequenininho me via chorar e orar. Então passou-se o tempo e nesse dia ninguém foi atrás dele. Ele voltou no dia seguinte, 11 horas da manhã, pediu para o pai dele dinheiro. O pai dele deu. E foi para outro hospital. O Agarraso, hospital lá na Asa Sul, em Brasília. E passou-se todo o dia. Não voltou, chegou fim da tarde, ele não voltou. O pai dele foi buscar. Enfim, quando passou o tempo todo sem atendimento, até que o pai dele pediu para alguém atender ele, o médico que atendeu, o diretor do hospital, disse, leve ele lá para São Vicente de Paula. E nesse tempo, a gente já tinha gastado tudo que a gente tinha, as economias, porque ele tinha ido para um médico particular, que tinha dito que ele tinha que tomar remédio psiquiátrico. E ele não aceitava. Tomava os remédios, mas tomava junto com bebida. Não parava. Enfim, foi ficando cada vez mais louco, mais desequilibrado. E então o pai dele trouxe ele. Quando foi no dia seguinte, o velho me chamou e disse, bora para o São Vicente de Paula, um hospital psiquiátrico lá de Taguatinga Sul, Brasília. Iniciamos o tratamento com ele lá nesse hospital. E o médico era um médico muito experiente, ele era até cego, mas muito sábio. Disse que ele iria ficar bom. Só que o imprudente não queria tomar os remédios. E a criança pequena, ele disse, mãe, tem outro filho. Eu tinha um menino, ele disse, tem outro filho, mãe. Enfim, aconteceu que no meio dessa tomada de remédio dele, não conseguiu mais trabalhar. À noite ele só queria rua. De dia ele dormia em qualquer lugar, em cima de um banco, no chão, em qualquer canto. A vida com ele se tornou cada vez mais difícil. E eu tendo que trabalhar sozinha para sustentar a casa. O menino na creche, cada vez mais distante dele. A gente tinha até medo que ele matasse o menino, tanto eu como a avó dele. Enfim, mudamos da cidade de Taguatinga para a cidade do Recanto das Emas, no DF. Ficou mais complicado ir para a igreja. Era longe, mas mesmo assim eu estava lá todos os domingos, buscando a Deus. Nesse meio tempo engravidei da minha segunda filha. Uma gravidez que eu escondi durante 4 meses, com medo de perder. Na qual eu abusei até água. Eu disse, Senhor Jesus, como vou viver se eu não consigo mais beber nem água? Trabalhava para uma senhora em Taguatinga, que para mim foi um anjo de Deus na minha vida, na qual eu era babá dos seus filhos e ajudante da casa. E naquela casa não faltava nada para comer. Havia muita fruta, muita melancia, essas coisas, abacaxi, essas coisas que tem água. E assim eu me alimentava dessa forma. Quando vinha os enjoos, eu corria para o banheiro para ela não saber. Fiquei durante algum tempo. E até um dia ele disse, não vai trabalhar mais não. Eu parei o trabalho. A minha patroa disse, poxa, logo agora que tu vai precisar, tu parou? Mas parei. E antes disso eu tive que enfrentar o patrão dele, porque a criatura não estava mais trabalhando e o patrão estava devendo e o patrão também não queria pagar. Fui atrás do patrão
para liberar a criatura para o INSS. Não foi fácil. Havia uma carteira guardada na gaveta, sem fichar. Foi uma luta para aquela carteira ser fichada para poder colocar a criatura no INSS. Fui até ameaçada de morte. Mas enfim, consegui colocar a criatura no INSS, que ficou por alguns meses recebendo e fazendo tratamento com medicação. Até que enfim um dia ele chegou e ele disse: não quero mais ficar no INSS, vou trabalhar. Correu atrás do patrão para que o demitisse. O patrão disse: moço, tu é doido? Eu não posso fazer isso contigo não. Enfim, mas como a criatura era doido mesmo, ninguém pode mandar em doido, né? O patrão foi na delegacia do trabalho, fez um acordo com a criatura e pagou o que devia e liberou a criatura. Foi trabalhar de novo. Mas enfim, o tratamento não foi feito. Abandonou os tratamentos e foi de novo para o trabalho. E cada vez ele foi ficando mais imprudente. E a situação piorou cada vez mais porque trabalhava dia e noite muitas vezes, as saideiras e as amizades, as bebidas e a prostituição e tudo que sempre praticou. Foi ficando cada vez mais louco. Abandonou os remédios, ou às vezes chegava embriagado no meio das madrugadas e ia tomar os remédios. Meu filhinho, que na época estava com 7 anos, dizia: pai, toma um remédio. Começou a dar remédio pro infeliz, embriagado. Tudo piorou porque ele foi ficando mais louco, virou bolinha, remédio com álcool. E aí ele começou a ficar cada vez mais louco e começou a querer matar a gente. Chegar em casa ele queria matar a gente. Até chegar o dia que eu tive que denunciar ele para a polícia, por causa que chegava louco no meio das madrugadas querendo matar a gente. Enfim, a vida com ele se tornou cada vez pior, cada vez pior. E tive que fazer essa denúncia por vezes sequente. E eu falava antes pro pai dele. Eu pedia socorro para eles, mas na realidade eles não levavam muito a sério. E um dia ele chegou tão louco no meio das madrugadas que quando eu abri a porta, sentado numa cadeira ao lado da porta, ele me jogou dessa cadeira em cima do meu filho que estava na outra porta do quarto, que a cadeira bateu no menino. Matou o menino. Se eu não tivesse prudência na vida e alguns entendimentos sobre como fazer massagem respiratória, eu tinha perdido o menino. Era meia-noite, mais ou menos. Eu peguei o menino, pus nos meus braços. O menino estava mole, roxo, tinha perdido todos os movimentos. Comecei a fazer massagem pulmonar no menino, cardíaca no menino. E, enfim, o menino voltou, abriu os olhos, voltou a respirar. Enquanto isso, a minha pequenininha, que só tinha na época, começou a correr a outra menina para chamar os voos chorando. Toda a cidade dormia, ou pelo menos aparentava dormir. E eu segurando aquele para não morrer, com um sentido na outra que correu para fora. Eu imprudente parado, nada fazia. Chegaram os voos, só disseram assim: vocês se matam. Enfim, mas nada mais fizeram. E eu tive que tomar uma atitude na minha vida, deixar aquela criatura. Denunciar a polícia eu já havia denunciado. E até o juiz, em busca de uma solução, eu também já tinha, porque o juiz disse: vão criar os filhos. Na época, a minha menina estava com 9 anos e o meu menino com quase 14 anos. Pensei comigo: não vou criar meus filhos junto com esse louco. Não tenho nenhum futuro junto com eles. E ainda vou estragar a vida dos meus filhos. Lutei e trabalhei para voltar para minha terra. Mandei ele comprar a passagem. Ele saiu. Não voltou. Gastou todo o dinheiro da passagem. Foi difícil. Tive que esperar mais um pouco. Trabalhei novamente. E fiz ele comprar essas passagens e me colocar no ônibus com as minhas crianças para voltar para a casa dos meus pais. Ele achou que seria só um passeio. Ele não acreditou. Mas eu tive que fazer, porque não tinha mais como viver naquele lugar. A gente estava num caminho de morte. E eu pergunto para vocês, queridas mulheres de Deus, até que ponto uma mulher deve suportar um
Até que ponto, em nome da fé, em nome da igreja, em nome da família, devemos suportar um homem? Não suporte agressões. A gente ora. Eu lembro que, por muitas vezes, você orou para que aquela criatura mudasse. Foi feito várias campanhas de oração, foi feito tudo que podia. E quando eu tomei a atitude de denunciá-lo, eu antes fui no meu pastor, fui no pastor auxiliar da igreja, que eu sempre frequentava os cultos de menos gente, né? E ele disse assim, não suporte, irmã. Denuncie. Ele disse, há muitos que diz, ora e continua sofrendo. Mas esse era um bom pastor. Me deu o conselho certo. Enfim, optei por deixar aquela criatura. Mas eu tive que enfrentar muitas outras consequências depois disso. Ele não aceitou essa separação, ele veio atrás de mim. Eu dei mais uma chance para ele. Mandei ele trocar de carro e comprar um carro aberto e montar uma oficina para trabalhar. Ele até fez, mas ele nunca parava com os vícios dele, nem com as chegadas em casa fora de hora, 3 horas da madrugada. E outra coisa, ele também não sustentava a casa. O dinheiro dele não servia para nada. Ele não comprava comida, ele não dava comida, não dava roupa, não dava nada pra gente. Ele era apenas um encosto. Ele era apenas uma maldição na nossa vida, porque ele não queria se libertar. Ele não mudava nunca. Pelo contrário, ele piorava a cada dia. E eu tive que fazer mais outra vez denúncia, porque ele ameaçou outra vez a minha filha, até torturou, dizendo que ia matar todos nós. E a minha filha chorando disse, mãe, vamos na delegacia denunciar ele. Fomos. Onde ele dizia que no trabalho dele estava cheio de armas para matar a gente. Eu falei, por isso vai lá ver se tem. Não me deram crédito. Até um dia eu voltando do trabalho, ele quebrou todas as coisas que tinha em casa. Quebrou tudo. Não deixou nada. E os meus filhos morrendo de medo dele. Eu saí 11 horas da noite da delegacia, mas a minha filha mais uma vez para denunciar ele. A polícia não queria acreditar em mim, não queria nem vir. Depois de muito tempo veio. No dia seguinte disse, vai registrar o boletim, 10 horas da manhã no dia seguinte. Enfim, mais uma vez eu denunciei. Mas o que acontece é que esse tipo de gente, eles acham quem os proteja. E até hoje eu luto na justiça contra essa criatura e sofro as consequências desses atos danosos. Mas a vida seguiu. Eu com os meus filhos. Trabalho, família e igreja. Fui para a escola, fui estudar para que a vida se tornasse mais fácil para a gente. Então foi assim que passei os anos pós-separação, na escola. Muitas vezes faltando tempo para as crianças que cresceram, hoje são jovens. E até hoje eu luto na justiça com um processo contra essa criatura, para reaver o fruto do trabalho que construí junto com ele. Com muito esforço, com muita dor, mas com muita dedicação a Deus. Porque na minha vida eu sempre priorizei Deus. E qualquer coisa que vier para me tirar da presença de Deus, é lógico que eu vou tirar. É lógico que eu vou cortar. E fica aqui a primeira parte do meu testemunho.